Falar de um empresário que foi com a família num resort do interior de São Paulo. Gente, essa história, uma das mais absurdas que você vai ouvir em 2025 inteiro. Você pegar todo o ano de 2025, parece que a vida preparou algo, uma bomba pra gente mostrar aqui agora no final. Eu quero falar do Carlos e me dói, sabe por quê? Aqui em São Paulo é desse jeito. Eu sei que muitas pessoas assistem a gente de fora de São Paulo, mas só para você entender o costume dos moradores daqui. A cidade é maravilhosa porque tem de tudo, certo? Mas quando chega o final de semana, você quer dar uma acalmada, você pode ir para um hotel, para um resort, para várias pousadas que tem aqui. Tem várias. Nas cidades aqui da região tem várias pousadas diferentes. E você vai para passar com a família, é muito bacana. Esse casal decidiu ir numa pousada de luxo. O Carlos tinha 37 anos. E ele queria comemorar o aniversário de um dos 4 filhos. Veja que são muito novos, mas tem 4 filhos. Ou seja, eles gostam de ser família. Tem gente que gosta. Eu sei que eu nasci para ser pai. Gosto demais de ser pai. Eu gosto muito de família. E quem tem família grande sabe disso, né? Eles tinham 4. É aniversário do filhote, vamos todo mundo para a pousada e vamos comemorar juntos. Era para ser algo legal. De repente, a pousada decide fazer uma competição na piscina. E olha que você vai ouvir agora da viúva, da mulher que perdeu o marido. Ela vai contar o que acontece. Nessa competição, obrigado, você tem que colocar as mãos para trás e você tem que dar a bocanhada aqui na piscina. Você tem que morder, tem que levantar a cabeça para engolir. Você não pode pôr a mão. O Carlos, ele se afogou numa dessa. A gente não sabe se por uma acaso ele deu uma mordida muito grande e ele tentou engolir porque ele queria ganhar. Não é nem pelo prêmio, que era uma porção de batata frita para quem ganhasse, mas é pela competitividade, né? Aquele espírito de sempre ganhar. Ele quis ganhar para mostrar pro filhote dele. Era aniversário do filhote. Então, ou ele deu um pedaço, uma mordida muito grande, ou ele pegou essa parte branca da melancia. Tem gente que usa até para fazer doce, porque é dura, né? Ela não é gostosa e ainda é dura. Ele pode ter mordido isso aqui. E quando ele foi engolir, ele ficou engasgado. Olha o problema. Chamam os socorristas dessa pousada. Quando o socorrista chega, ele faz um procedimento completamente errado. E em vez de ele fazer a manobra do desengasgo, ele começou a fazer massagem cardíaca. E a massagem cardíaca não ajuda em nada a desengasgar uma pessoa que está com comida parada aqui. Se ele tivesse feito a manobra correta, o Carlos poderia estar vivo agora. Na verdade, o socorrista da pousada apenas complicou a situação. Será que esse socorrista sabe o que está fazendo? Aliás, será que essa pousada realmente tem um socorrista? Ou deram um título ali para pegar um alvará porque isso é exigido pelo Corpo de Bombeiros? Isso precisa ser investigado. A esposa do Carlos, a Kimberly, ela revelou que o empresário, quando ele se engasgou, ele começou a faltar ar e dava para ver no olhar dele o desespero de todo mundo. Ela vai conversar com a gente agora. Uma reportagem muito bem feita de uma história que me choca, porque tem 4 crianças esperando que o pai venha para casa e ele não vai mais voltar. Põe no ar. A viagem foi planejada nos mínimos detalhes. Era para ser um fim de semana em família, de descanso e lazer num resort famoso no interior de São Paulo. Carlos Serrazoma, de 37 anos, estava com a esposa, Kimberly, e os filhos. Eles estavam comemorando o aniversário de uma das crianças. Nas fotos, sorriso estampado no rosto e muitas demonstrações de carinho na piscina. Fizemos o último vídeo nosso, abraçados, e ele decidiu brincar. Nós nem sabíamos qual era o prêmio. O empresário era um homem animado, quis participar de todas as atividades do resort, desde danças até gincanas. Seu nome, meu amigo? Carlos. Carlos vem de onde? Araras. Cadê a galera de Araras? Muito bom, muito cheio. Mas foi justamente durante uma brincadeira que Carlos perdeu a vida.
Uma das atividades de recreação do resort se chama Boca de Melancia. É uma competição para ver quem consegue comer mais rápido um pedaço de melancia. O prêmio para quem fizesse o melhor tempo era uma porção de batatas fritas. Os funcionários do resort convidaram 5 hóspedes para participar, entre eles o Carlos. Parecia uma brincadeira inocente, mas a esposa disse que ele se engasgou. Era uma brincadeira onde não poderia colocar as mãos, tinha que comer a fatia de melancia somente com a boca. E em certo momento, o Carlos fica parado ali por alguns segundos, né, com a cabeça na fatia, e levanta a cabeça com a boca cheia e como se tivesse engasgado, tentando tirar assim, sabe? E uma hóspede, se eu não me engano, grita que ele estava engasgado, né? E o próprio recreador fala que ele estava engasgado. Kimberly estava dentro da piscina quando percebeu que o marido não estava conseguindo respirar. Ela diz que saiu correndo e foi tentar ajudar. Tentando abrir a boca dele para tirar o que tinha, né? Nisso eu me lembro que surgiu uma moça, uma mulher que era hóspede, e que eu acredito que ela era médica, né, pela conversa, e tentou fazer a manobra. Ela tirou ele de cima de mim. Outros hóspedes se juntaram e também tentaram fazer a manobra de desengasgo. Em seguida, chegou o salva-vidas. Tinha uma parte rasa, assim, que atravessava a piscina. Ele veio correndo, eu lembro nitidamente. E começou a fazer massagem cardíaca. O Carlos não precisava de massagem cardíaca, ele precisava de manobra para desengasgo. O resort disse que Carlos teve um mal súbito e entrou em parada cardiorrespiratória e que todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados. Carlos foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Que é uma versão mentirosa, né? O Carlos não teve um mal súbito e não teve uma parada, né? O Carlos estava bem, temos fotos, temos vídeos. O Carlos foi brincar. Kimberly afirma que o resort não tinha estrutura para fazer o atendimento médico do marido e que não havia um desfibrilador lá. Confiamos nossas vidas, as vidas dos nossos filhos a eles, e eles não têm preparo algum, né, para emergência. Poderia ter sido qualquer hóspede, né? Poderia ter sido um hóspede com mal súbito, com uma parada, eles não iriam conseguir, né, um suporte. Nas redes sociais, outros hóspedes comentaram sobre a falta de preparo do resort em questões de saúde. Essa mulher contou que o sobrinho também se engasgou e os funcionários não sabiam fazer a manobra de desengasgo. Ela alega que não tinha bombeiros por perto também. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso consta como engasgo no boletim de ocorrência. E o laudo e o atestado, né, a certidão de óbito fala que foi asfixia, não foi mal súbito. E o laudo detalhado do IML vai provar. Não é a primeira vez que acontecem intercorrências em desafios de comidas. Em Mongaguá, no litoral de São Paulo, uma mulher ficou internada no hospital depois de se engasgar numa competição para ver quem comia 5 paçocas em 30 segundos. Nos Estados Unidos, a situação foi mais grave. Madeline, de 20 anos, morreu depois de se engasgar num desafio envolvendo cachorros quentes. Kimberly diz que o marido participou da gincana por pura diversão. Alguns falam que ele morreu por conta de uma porção de batata frita. Não, a gente não sabia qual era o prêmio. Carlos nasceu em Santos, no litoral paulista, mas morava em Araras, no interior do estado, onde o corpo foi enterrado. Ele deixa 4 filhos. Amigos e parentes estão muito abalados com a tragédia, já que uma simples brincadeira envolvendo uma melancia teve um fim irreversível. Eu espero, do fundo do meu coração, que a polícia investigue para que nunca mais aconteça com ninguém, para que nenhuma família vá e volte incompleta, né?
Ó, eu tô com a Capitã Caroline. Capitã, todos esses alimentos aqui, eles podem engasgar? Qualquer coisa que a gente coloque para comer, qualquer ou líquido ou alimento pode engasgar uma pessoa. Eu aprendi um negócio aqui que é muito interessante, que a gente tem que compartilhar, que é o seguinte. Quando uma pessoa estiver comendo, principalmente criança, você não pode ficar brincando, não pode dar susto, não pode fazer cócega. Às vezes tem, né? Esse negócio de um amigo que está comendo, você chega por trás, dá um susto nele. Susto ou cócega, ou qualquer chacoalhão em pessoa que estiver comendo, pode engasgar. Por quê, capitã? Explica não só isso, Passaia. Você comer rápido e falar é um problema também. Comer e falar ao mesmo tempo? Também. Pode. Olha que vício péssimo que a maioria tem. Exatamente. É ou não é? Por isso que nas escolas que a criança ainda não tem um processo totalmente desenvolvido, né, neurológico, de estímulos, se pudessem colocar aqui aquela imagem. Coloca pra gente aqui. Para vocês entenderem como é que funciona o processo de engasgamento. Quando a comida e o ar, elas passam basicamente pelo mesmo lugar no comecinho do nosso processo. Vou falar de uma forma que as pessoas entendam, tá? Então, os especialistas aí, só para as pessoas entenderem. Então, a gente come um alimento, a gente vai mastigar e a gente vai engolir. Quando a gente vai engolir, nossa cabeça fala assim, olha, é hora disso aqui ir para o estômago, para a gente fazer a digestão. Então, essa válvula aqui, ó, que é a nossa epiglote, ela vai fechar e vai fazer a comida passar para o esôfago para ir para o estômago. Quando a gente está comendo, falando e querendo respirar, dá fica confuso isso aqui, principalmente para criança, que a gente não sabe, né? O sistema ele não entende se é para ir se ele está respirando. Pro ar ou pro estômago. Exato. E aí quando cai qualquer partículazinha aqui nessa parte que vai para o pulmão, para os pulmões, aí começa o processo de tosse, o processo de engasgamento. É como a gente vê na TV o trilho do trem, né? Você vira para cá porque vai para um caminho, se vira para cá ele vai para outro caminho. É isso. Então isso aqui funciona como esse trilho do trem. E o nosso cérebro, quando você está respirando, sabe quando é para mandar ar para dentro e quando é para mandar comida. É isso. Se por um acaso começa a conversar muito durante a refeição, leva um susto, alguma coisa, e o seu cérebro na hora entende que você vai respirar, puxou o ar aqui para falar, ou porque você levou um susto, alguma coisa com comida na boca, se o cérebro entender que é para respirar e que você estiver engolindo a comida, vai para o lugar errado e provoca aquela tosse irritante que a gente tem, né? É isso. Se estiver produzindo tosse, ok, é um bom sinal ainda, porque está passando ar. O problema é que quando um objeto desse aqui, por exemplo, uma cerejinha, para exatamente aqui assim, ó. E parou, isso aí é complicado. Porque eu já ouvi aqui que uva, por exemplo, não se pode dar nada redondinho assim, você pode dar para criança pequena, né? Você tem que cortar no meio uma uva aqui, ó. Sabe que eu sou pai de menino pequeno, né? Então a recomendação que o pediatra me deu é o seguinte, pega a uva, você corta ela no meio para ficar mais fácil. Porque se ele engolir uma uva dessa, vai ser difícil tirar da garganta. Perfeito. Você precisa saber a manobra caso aconteça, porque a chance dessa uva, da cereja, da bala... Lembra no passado, vocês lembram de uma bala redondinha? Tomatinho aqui também, né? Ela vai fazer o fechamento total dessa passagem da comida. E isso vai acontecer, isso vai provocar um engasgamento. Por isso que as pessoas precisam saber o que fazer, porque a manobra de desengasgamento nada mais é do que usar o ar que a gente tem no pulmão, como se fosse uma bolsa, assim, uma bexiga, a gente apertar e essa pressão que já existe ajudar o objeto a ser expelido. E o correto é realmente cortar, por exemplo, esses redondinhos todos ao meio. Exato. Tomatinho, cereja também ao meio, a cenourinha picadinha em pedaços menores. Esse tal de pirulito para criança não é recomendável, então? É um perigo, na verdade, porque... Esse tipo de pirulito aqui. Se ela consegue tirar isso aqui do palito, né, se soltar, e ela tomou um susto e colocou para dentro de uma vez, ela vai engasgar, porque isso não vai conseguir passar nessa parte... Tá até para adulto também, pra né? todo mundo. Até para adulto, viu aí, Lombardi? Ó, esse tipo de bala aqui, gente, é maravilhosa, mas é uma bala dura. Isso aqui é perigoso para criança. Agora eu gostaria que a senhora explicasse pra gente por que é que os médicos sempre dizem que a tal da pipoca, mesmo macia, ela é complicada, principalmente para criança. O que acontece? Pelo mesmo motivo, porque muitas vezes alguns alimentos que são mais fáceis, por exemplo, a pipoca, é uma coisa que a criança ela não mastiga. Como ela vai mastigar, por exemplo, um pedaço de bife. Mas ela vai mastigar isso aqui e pode ter alguma partícula, alguma parte dela, ela pode... Essa casquinha aqui de dentro, né? Exato, ela pode... Essa casquinha aqui de dentro, eu vou te falar. Isso aqui é perigoso. Nossa, você se engasgar.
com essa casquinha de pipoca é horrível. E fica horrível. doendo depois, né? Provoca dor, provoca irritação. Então, uma coisa que as pessoas precisam saber. Tem alguém engasgado na família? A pessoa, ela conseguiu tossir, deixa ela tossindo. Porque tá passando o ar ainda. Agora, como a gente viu na reportagem, como acontece em vários casos, a pessoa, ela teve um engasgamento completo, que, ou seja, o tomatinho parou ali e não vai nem para um lado nem para outro. Ela vai precisar de uma manobra de desengasgamento. Por quê? Porque ela não consegue mais respirar. Parou de um jeito que não vai nem ar, nem comida para lugar nenhum. Então a pessoa ela vai começar a ficar vermelha, depois ela vai começar a ficar roxa, ela vai esbugalhar o olho, levar a mão pro pescoço e mostrar que tá engasgado e alguém tem que intervir imediatamente. O que a senhora acha que foi o problema da melancia? Esse rapaz que nós mostramos. A pressa de querer comer, porque o desafio era comer o mais rápido possível. Então a pressa de querer comer, ele pôs um pedaço muito grande na boca, não teve tempo, já colocou outro, e aí querendo, na rapidez, colocar a comida pra dentro, desceu, parou e ele não conseguiu mais. Esse tipo de competição de quem come mais rápido é horrível então, né? É perigoso. É perigosíssimo. É perigoso, exatamente, porque a gente não sabe que algumas pessoas elas podem nascer com algum tipo de problema na epiglote não responder direito, como acontece na maioria das pessoas. E se a pessoa já tem um antecedente que a gente não saiba, ela pode acabar morrendo engasgada numa brincadeira sem graça, né? Capitã Carol, obrigado pelas informações. Obrigada. Eu tenho certeza que desse jeito aqui, explicando assim, a gente ajuda a salvar vidas, tá? E que é a função também dos bombeiros, né? De todos nós aqui, mas principalmente dos bombeiros.